Quais são as 5 perguntas mais frequentes sobre antidepressivos? Você precisa ver esse vídeo até o final. Pessoal, sou o Dr. Labinas, eu sou médico psiquiatra, sou CEO do Instituto Labinas e o vídeo de hoje é sobre as 5 perguntas mais frequentes que me fazem no consultório sobre antidepressivos. A ideia é que fazer uma orientação, uma explicação sobre elas, sobre se são mito, o que é verdade, o que não é, porque como os pacientes têm muitas essas perguntas, eu acredito que eu posso ajudar vocês também com algumas dúvidas que vocês possam vir a ter. Claro que isso não é um tratamento médico, isso não troca o valor de uma consulta médica, mas muitas vezes eu posso ajudá-los com algumas dúvidas e sempre conversa com o seu médico sobre aquilo que você tem sentido, se está dando certo, se não está, porque o vínculo é muito importante dentro da área da psiquiatria, tá bom? E se você gostar do vídeo, não esquece de se inscrever no meu canal, também de curtir, de compartilhar e de comentar e me siga em todas as mídias sociais, no TikTok, no Instagram, no Facebook, no YouTube e no Saúde Mental e Bem-Estar também no Telegram, tá bom? Vamos lá! A primeira pergunta que mais me fazem é: doutor, esse antidepressivo, ele tira a minha libido? E aí é importante dizer, pode sim tirar, dependendo do remédio. Há antidepressivos que eles podem alterar a libido. Por quê? Você tem um mecanismo de alteração de libido que pode vir por serotonina e também por dopamina, inibição de dopamina, mas basicamente por serotonina. Existem 2 tipos de receptores principais, que é o 5-HT, que significa serotonina, então o receptor 5-HT2A e o 5-HT2C. Esses 2 receptores, eles estão muito ligados à libido. Então, quando você usa um antidepressivo que faz aumentar a serotonina e a serotonina se liga a esses receptores, eles podem gerar esses efeitos colaterais. Normalmente autolimitados, mas algumas pessoas têm a persistência deles e aí nesses casos tem inclusive que conversar com um psiquiatra. Então, quais são os principais remédios que podem alterar a libido? A paroxetina, a sertralina, o citalopram, a venlafaxina, são antidepressivos que têm um potencial maior. Mas há antidepressivos que não alteram e não afetam a libido, como a bupropiona, como a agomelatina, como a vortioxetina, por exemplo, que também não tem ação nesse sentido, que são remédios bons para inclusive ajudar a antagonizar o efeito de libido. E tem a trazodona. Olha que interessante, a trazodona inclusive, ela faz um bloqueio do 5-HT2A e o 2C. Então se você está tomando de repente uma paroxetina que está lá entrando no 5-HT2A, você toma a trazodona, você bloqueia esse efeito colateral. Então às vezes é possível dar um desses antidepressivos para bloquear um possível efeito colateral dos outros remédios. E qual a porcentagem das pessoas que têm alteração de libido por conta de antidepressivos? Varia entre 5 a 10%, até alguns estudos mostrando 27%, 30%, por exemplo, para sertralina, tá bom? Então sim, o efeito colateral, se você tem esse efeito colateral, precisa conversar com o seu psiquiatra para ver se é o efeito colateral, se é da própria doença que você está tratando, e como fazer para manejar isso de alguma forma, tá? Então essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta que me fazem com frequência: doutor, esse remédio vai me dar sono? Então, a resposta também depende do antidepressivo. Há antidepressivos que não dão sono, entre eles temos a bupropiona, que também não altera a libido, se vocês lembram bem que eu falei. É um remédio que ele é ativador. Por ele ajudar a ativar, ele é muito dopaminérgico e noradrenérgico, ele acaba ativando a pessoa, dando mais energia, e inclusive ele gera insônia se você tomá-lo muito perto do horário de dormir. Então é um remédio que não causa sonolência. De modo geral, outros antidepressivos dificilmente causam sono. Seria um efeito colateral mais improvável. Remédios que dão mais energia, né? Eles são mais euforizantes, mais energizantes, eles são mais ativadores, como a gente fala. Remédios como sertralina, como a fluoxetina, até o próprio citalopram podem até causar sono, mas é um efeito colateral improvável. Possível, mas menos provável. E, entretanto, há remédios que causam bastante sono. A trazodona, a mirtazapina, os antidepressivos tricíclicos de modo geral, a amitriptilina, nortriptilina, a imipramina, são antidepressivos que causam mais sedação, além da agomelatina. Muitas vezes a gente usa esse efeito sedativo para o bem. Então a pessoa que às vezes está com insônia, você muitas vezes dá esses antidepressivos para que ela consiga de fato ter uma boa noite de sono, além de tratar a depressão. Então libido e sono. Uma outra pergunta muito frequente é peso.
doutor, esse remédio causa ganho de peso? E aí é importante dizer também que depende do antidepressivo. Há antidepressivos que têm um potencial maior de causar ganho de peso. Uma classe principal, que é dos tricíclicos, que é o mesmo que eu falei que também causa sono, né? Então, amitriptilina, nortriptilina, clomipramina, imipramina. Outro antidepressivo também é a mirtazapina, é um antidepressivo que causa ganho de peso. É muito bom, a mirtazapina é um remédio muito bom para idosos, por exemplo, cuja depressão vem com perda de apetite, porque consegue melhorar o apetite, regula o sono, então é um remédio que cai bem nessa população. Mas tem esse viés. A paroxetina é um outro antidepressivo também com maior potencial de ganho de peso, mas há outros antidepressivos. Venlafaxina pode também gerar um aumento de apetite, e há alguns que diminuem o apetite ou não tem alteração. A trazodona é um remédio que tem baixo potencial de ganho de peso. A bupropiona, baixo potencial de ganho de peso, pelo contrário, normalmente ela faz a pessoa perder peso. A fluoxetina, muitas vezes a pessoa pode ter uma perda inicial de peso aí nos 3 primeiros meses, depois ela acaba recuperando, mas dificilmente causa ganho de peso. Então são remédios que possivelmente são usados para essa pessoa que às vezes está obesa, que está tendo uma compulsão alimentar associada à depressão, uma depressão com hiperfagia, né, com que come muito. Então são remédios que às vezes a gente utiliza nesse sentido. Uma quarta pergunta é, doutor, eu posso beber usando antidepressivos? Essa é uma pergunta muito frequente, muito polêmica inclusive. Por quê? Qual que é a lógica? Eu vou explicar um pouco da lógica, depois eu vou responder essa pergunta. Se você está tratando um transtorno de ansiedade, você tem mais risco de fazer uso abusivo de álcool. Se você está tratando depressão, transtorno bipolar, você está tratando pânico, você está tratando transtorno de personalidade, borderline, por exemplo, você tem maior risco de fazer uso abusivo de álcool. Então, o álcool, para essa população, em vigência do quadro agudo lá, ela tem maior risco do uso abusivo. Então, você deve evitar o uso de álcool por fazer com que seu tratamento possa, inclusive, regredir, piorar, que você possa entrar numa crise do seu tratamento. Agora, alguns remédios, eles sim interagem com o álcool, os tricíclicos, os inibidores da monoaminoxidase, eles podem sim ter uma interação bem grave com o álcool, mas grande parte dos outros medicamentos, eles têm uma interação leve. A trazodona pode interagir um pouco mais, mas os ISRS, como a fluoxetina, a sertralina, o escitalopram, ou mesmo a desvenlafaxina, uma duloxetina, tem uma interação menor com o álcool. Então até seria possível dependendo da situação. Agora, é recomendado que tome? Não. Caso a caso, isso tem sim que ser conversado em consulta médica com o seu médico, porque precisa avaliar a gravidade do seu quadro, quanto tempo você está tomando remédio, se você está em remissão clínica, avaliar vários pontos para saber se você pode ou não fazer o uso do álcool junto com esse medicamento. A minha recomendação formal, de modo geral, e a recomendação inclusive formal de vários guidelines é que você não tome antidepressivos juntamente com o álcool. O álcool também ele tende a desinibir a pessoa. E às vezes a pessoa está desinibida, está tomando antidepressivos, está bem deprimida, e aí num ato de impulso ela pega todos os antidepressivos, junta, toma tudo com álcool, e aí pode levar a consequências catastróficas, tá? Então a vertente pelos guidelines, a recomendação é que não se tome álcool como um medicamento, ok? E finalmente a quinta e última pergunta, e talvez a mais importante delas, é, doutor, eu vou ficar viciado nesse antidepressivo, ou seja, o antidepressivo vicia? E a resposta é não. Os antidepressivos não viciam, eles não preenchem os critérios que a gente que são bem conceituados para a dependência química, como fissura, tolerância, sintomas graves de abstinência, entre outros critérios. Ele não preenche todos esses critérios. Ele não é um remédio com tarja preta, ele é um remédio com tarja vermelha, então que há a possibilidade do uso mais abusivo, mas ele não de fato causa dependência. Aí você vem e fala, o doutor está me enganando, afinal eu tomo antidepressivo há 30 anos e não consigo ficar sem. Nesse caso, por quê? Porque você tem uma doença crônica. A depressão é uma doença crônica em que você precisa usar cronicamente o remédio. Isso não te faz ter critérios para dependência, como uma dependência de cocaína ou de álcool. Não. Você precisa dele como uma forma de tratamento, como seria o uso de antihipertensivo para uma hipertensão, ou o uso de de uma insulina ou de algum remédio para o diabetes, tá? Então é o uso crônico do remédio. E aí, uma outra pessoa fala, mentira, doutor, também está me enganando. Afinal, quando eu tomo o remédio e deixo de tomar 1, 2 dias, eu tenho abstinência dele. Sim, vários remédios antidepressivos, eles dão esse efeito de retirada. Se tirar muito subitamente, até em doses mais altas, você pode ter alguns efeitos não esperados, né? Não desejados, quer dizer, esperados sim, não desejados. Mas a abstinência por si só, ela não preenche um critério para a dependência.
tá? A dependência do remédio, ela também incluiria você ficar muito tempo pensando sobre como adquirir aquela droga, aquele medicamento, ficar toda vez aumentando a dose do remédio para fazer um efeito que fazia anteriormente, tem a abstinência, tem mudanças de vida, de estrutura da sua vida social, profissional, para conseguir adquirir essa droga, coisas que sabidamente não são conceitos dos antidepressivos, tá? Então, antidepressivo não causa dependência, é importante você entender isso. E claro, quando você for ao seu médico tratar sua depressão, sua ansiedade, seu toque, o pânico, o que for que você vai tratar, conversa com ele, doutor, qual que é a minha perspectiva de tratamento? Eu vou ter que tomar um remédio o resto da vida? Não vou tomar um remédio o resto da vida? Esse remédio vai me causar o que de efeitos colaterais? E se eu tiver tal alteração, o que eu posso fazer? Tenha vínculo, é muito importante essa vinculação sua com o seu psiquiatra para que você consiga ter um tratamento de primeira linha, um tratamento padrão ouro. Tá bom? Bem, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de se inscrever então no meu canal. Curte aqui, compartilha. Toda vez que você curte, compartilha, comenta, toda vez que você tem esse tipo de ação, você ajuda meu canal a crescer cada vez mais. E aí eu consigo colocar conteúdos de qualidade, embasados cientificamente, para pessoas que muitas vezes não estão com acesso tão fácil a esse tipo de material, tá bom? Então a ideia do canal aqui é sempre ajudá-los, fornecer conteúdo que possa mudar a vida de vocês de alguma forma. Espero que eu tenha ajudado então. E até o próximo vídeo, toda segunda e quinta-feira. Um abraço!